Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi trazer para vocês um dos meus autores favoritos, que é Fyodor Dostoiévski, o grande mestre russo que revolucionou para sempre a história da literatura. Eu trouxe aqui atrás de mim a minha coleção, vou mostrar para vocês e também dar dicas de quais livros são legais para começar, quais não são. Vai ser um vídeo bem interessante, eu vou abordar porque eu acho que você deveria começar a ler o autor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e também ajudar deixando o seu like, o seu comentário nesse vídeo. Quando você engaja com o vídeo, o YouTube entende que ele é interessante e entrega para mais pessoas. Eu quero começar muito brevemente contando para vocês como que eu resolvi começar a ler Dostoiévski. A primeira menção que eu ouvi ao autor foi quando eu cursava Direito, né? Sou formado em Direito, e naquela época o meu professor de penal, ele comentou que existia um livro chamado Crime e Castigo, e que era muito interessante nós lermos esse livro. Eu acabei não lendo o livro, mas anotei o nome, e sempre que eu ouvia alguma menção a ele, eu me interessava e eu falava, um dia eu vou ler esse livro. Aí eu resolvi um dia começar a pesquisar um pouco mais sobre esse autor, porque eu achava interessante as temáticas que eu havia ouvido falar que ele abordava. E eu não me esqueço que foi aqui no YouTube, no canal do Guilherme Freire, que eu achei um vídeo falando quais obras ele achava melhor começar. Eu lembro que eu anotei no bloco de notas do celular, comecei a me programar para comprar livros desse autor e ler. Então, de certa forma, eu sinto que a universidade foi um ambiente que contribuiu para eu me interessar pela obra do autor. E eu sei que Dostoiévski é um autor muito recomendado nos cursos de Direito, Psicologia, porque ele acabou influenciando muito nesses ambientes. Antes de eu começar a abordar quais livros do autor são interessantes para você iniciar como uma porta de entrada e quais não são, eu queria falar um pouquinho com vocês por que eu acho que é tão interessante ler Fyodor Dostoiévski. Primeiramente, eu acho que é muito interessante a gente encarar a literatura como um desafio. Então a gente se desafiar muitas vezes a sair da nossa zona de conforto. Claro que hoje Dostoiévski, a literatura russa, estão muito mais popularizados aqui no nosso país, mas ainda é uma literatura de nicho. Então eu acho que é realmente uma oportunidade de você variar e conhecer um autor que foge da caixa, porque é isso que Dostoiévski é, um autor nada convencional. Um outro fator interessante é que Dostoiévski tem um vasto catálogo ficcional e que este catálogo conversa muito com a sua vida e com os problemas que a Rússia enfrentava lá no século XIX e que, de certa forma, são problemas gerais da humanidade. Então, a literatura dele conversa muito com a gente nos nossos dias. A obra do autor é dividida em primeira e segunda fase, sendo a primeira fase as obras da juventude e a segunda as obras da maturidade. Existem alguns estudiosos que ainda colocam uma terceira fase que seria a fase intermediária de transição. Mas o que definitivamente se destaca em sua obra são os livros de segunda fase, que vão abordar de forma mais densa a psicologia dos personagens e trazer problemas religiosos, filosóficos muito interessantes. Existe uma frase que resume muito bem essa segunda fase do autor. Se Deus não existe, tudo é permitido? Nós temos que encarar que Dostoiévski está inserido no século XIX e que era um momento intelectual na Rússia onde ela sofria muita pressão para adotar ideais europeus. Então nós vamos acompanhar isso na obra dostoiévskiana, como ele enxerga essa questão do seu ponto de vista. E por isso que Dostoiévski vai abordar tão bem a questão do niilismo, sendo um crítico a esse movimento. Eu acho muito engraçado como alguns leitores eles pensam que Dostoiévski era um niilista, quando na verdade ele estava criticando o niilismo. Ele escreve personagens tão profundos e tão reais que muitas pessoas chegam a confundir que de alguma forma ele estava corroborando as atitudes daqueles personagens, quando na verdade ele estava claramente criticando. Outro aspecto muito interessante é como ele coloca a sua cosmovisão cristã dentro da sua obra. Dostoiévski, ele era um cristão ortodoxo e, como eu disse, a sua obra conversa muito com a sua história de vida. Nós estamos diante de um autor que vai ter uma grande virada de chave na sua vida a partir do momento que ele é preso e quase executado. Tanto que isso é o grande divisor de águas da sua obra. As obras que foram escritas antes da prisão pertencem à primeira fase e as obras posteriormente pertencem à segunda. Então, principalmente a partir da segunda fase, nós vamos ver se intensificar essa abordagem existencialista. O grande trunfo da obra dostoiévskiana é ele conseguir colocar em palavras questões psicológicas muito profundas do ser humano, a ponto dele ter sido chamado por Nietzsche do único psicólogo com quem ele tinha que aprender alguma coisa. Ao mesmo tempo que hoje nós respeitamos muito a obra dostoiévskiana porque nós sabemos o seu impacto e como ela influenciou
a literatura para sempre, ela não estava imune a críticas, por exemplo, de seu contemporâneo Ivan Turgenev e também de Nabokov, que dizia que Dostoiévski escrevia muito mal. As críticas se devem ao fato de que Dostoiévski não era um grande estilista, ao contrário de Tolstói, por exemplo. Então, o texto dele é um texto denso, pesado, que traz ali uma carga psicológica enorme, mas que não se destaca pela sua beleza. Eu espero que esse panorama tenha te feito se interessar por esse grande autor da literatura russa, e agora eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu tenho aqui na minha coleção, e em seguida já falar para vocês quais são os melhores para começar e quais são os piores. Bom, esse calhamaço aqui é a biografia do autor, tem mais de 1000 páginas, para você ver que a vida dele não foi brincadeira. A obra de Dostoiévski se relaciona muito com a sua vida, então é muito interessante você ter essa visão também da vida do autor para acompanhar a sua obra. Essa biografia foi escrita pelo Joseph Frank e ela foi lançada inicialmente em vários volumes, e aí a Companhia das Letras lançou nessa edição de volume único gigante aqui. Bom, aí eu tenho Noites Brancas, que é uma novela romântica de primeira fase. Uma Criatura Dócil, que é um conto de segunda fase com uma abordagem bem psicológica. O Sonho de um Homem Ridículo, que é uma obra mais transcendental e uma clara crítica ao niilismo. Bom, esse aqui eu acredito que cada um de vocês já deve ter ouvido falar de alguma forma. Crime e Castigo é o primeiro grande romance que inaugura a segunda fase do autor. Esse aqui é Memórias do Subsolo, uma das obras mais famosas do autor e, na minha opinião, apesar de curto, uma das mais densas. Temos O Jogador, que é uma história engraçadíssima e, principalmente, a forma como esse livro veio a existir também é muito engraçada. Aí eu tenho Crônicas de Petersburgo, que são textos que ele escreveu para uma revista na época e eles juntaram nessa coleção aqui. Contos Reunidos, que é uma coleção que tem todos os contos que o autor lançou ao longo da sua vida. Os Demônios, que é um dos livros mais polêmicos do autor, e nessas edições maravilhosas em capa dura da Martin Claret. O Idiota, nessa edição lindíssima que eu coloquei na minha lista de livros que eu quero ler em 2025. O Sósia, que é conhecido no Brasil também como Duplo, é uma novela gótica do autor e um dos textos mais difíceis dele, na minha opinião. Essa edição lindíssima aqui de início e fim contém duas histórias do autor, uma de primeira fase e uma de segunda fase. A de primeira fase é Noites Brancas e a de segunda fase é O Eterno Marido, que é uma das mais doidas que eu já li do Dostoiévski. Aí eu tenho essa bela edição aqui de Gente Pobre e A Anfitriã. A Anfitriã também é conhecida no Brasil como A Senhoria. Esse calhamaço aqui, Irmãos Karamazov, que é a obra mais aclamada do autor pela crítica especializada. Eu tenho mais essa edição aqui de Jogador para combinar com a coleção da Martin Claret. Agora finalmente chegou a hora de eu te falar por onde você vai começar a ler o autor. Pega papel, caneta, anota ou coloca no seu bloco de notas. Noites Brancas é uma excelente opção para começar. É uma história de primeira fase, é uma história romântica, mas não é aquele romance piegas, tá? Fica tranquilo. É uma história muito bonita que vai falar muito sobre solidão, sobre você ter algo e perder. Será que é melhor ter e perder ou é melhor nunca ter tido? Ela vai trazer muitos questionamentos e o final é destruidor. Eu acho que é um livro assim belíssimo, é um dos meus favoritos do autor. A opção também de você começar com O Sonho de um Homem Ridículo. É uma história bem curtinha, é um conto na verdade, e de um homem que ele está a ponto de desistir da vida, até que ele vai ter um sonho que vai mudar tudo. Ela tem uma pegada bem transcendental e é uma clara crítica ao niilismo. Então é bem interessante você conhecer esse lado do autor bem existencialista. Eu acho um primor esse livro aqui. Também acho O Jogador uma boa opção para iniciar. Aqui nós temos o Dostoiévski na sua forma mais engraçada de todas. Eu acho que eu nunca li um livro dele tão engraçado quanto esse. E talvez você vai demorar um pouquinho para engrenar na história, porque o começo é um pouquinho mais amarrado, mas depois que você engrenar, você vai morrer de rir, mas é aquele rir para não chorar, é um riso trágico, e o Dostoiévski sabe abordar isso muito bem, porque de certa forma esse livro acaba sendo até um pouco biográfico, porque o autor teve problemas com vício em jogo, e ele teve que fazer esse livro porque ele fez uma aposta, ele ia perder todo o seu catálogo se ele não entregasse esse livro a tempo. Então assim, a história de como esse livro veio a existir é conturbada, e a história que se passa aqui também é bastante conturbada. Também acho o conto Uma Criatura Dócil uma boa opção para começar também. Aqui basicamente a gente vai estar dentro da cabeça de um marido que acabou de perder a esposa, e a gente vai ver todos os conflitos que ele enfrenta, tanto para aceitar a partida dela, mas também os conflitos em relação ao amor
e a obsessão que ele tinha por ela. Uma outra boa opção para você ter um panorama geral da obra do autor é Contos Reunidos. Esse livro aqui reúne vários contos, inclusive tem vários contos que eu citei aqui em separado que estão aqui dentro, como a Dócil, por exemplo. Eu acho que com esse livro a gente consegue conhecer bem todos os lados do autor, o lado mais trágico, mais cômico. É interessante conseguir ter esse vislumbre da obra dostoievskiana com as histórias curtas que ele escreveu. Agora eu vou dar aqui umas red flags por quais você não deve começar, tá bom? Memórias do Subsolo. Gente, eu vejo um pessoal meio doido aí indicando para as pessoas começarem a ler por Memórias do Subsolo. Eu acho que o pessoal vê que o livro é curto e indica, mas não é porque é curto que é fácil. Pelo contrário, esse livro aqui ele tem uma narrativa bem irregular. Ele tem uma primeira parte onde o personagem principal está ali falando a sua filosofia de vida, a sua forma de enxergar a vida, é meio que um fluxo de consciência. E ele tem uma segunda parte que são as memórias do personagem. Eu não acho ele uma boa opção para começar de jeito nenhum. É um livro difícil, é um livro denso, ele exige contexto, porque senão você vai ficar perdido em muitas coisas que o personagem está criticando aqui. Então eu não acho de forma nenhuma uma boa porta de entrada. Apesar de ser um dos meus favoritos do autor, eu acredito que você deve esperar um pouco, se familiarizar com a escrita dele, para depois embarcar nessa viagem aqui. Outro que eu não recomendo também para você começar, que eu acho que vai te assustar, é o Sósia, que também é conhecido como Duplo. É uma história que tem diálogos muito amarrados. Esse texto aqui ele não é fluido, não é uma história nada fluida, também não é muito longa e pode te enganar por causa disso, porque ela tem uma abordagem muito psicológica e eu acho que seria mais interessante você ler depois que você já se familiarizou com o autor. Então, basicamente, a dica que eu te dou é começar com uma história mais curta, isso vai te ajudar a familiarizar com a escrita, e aí você pode partir para os grandes romances, começando com Crime e Castigo, por exemplo, que é o primeiro grande romance que ele escreveu, e sua história mais famosa também, eu acho que é bem interessante. Inclusive, eu acho Crime e Castigo mais fácil que Memórias do Subsolo. Bom, pessoal, é isso. Eu sei que é muita informação para um vídeo só, mas eu espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, te ajudar a começar a ler esse grande autor que é Fyodor Dostoiévski. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que assim que possível eu me comprometo a responder cada um de vocês. Eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado e espero você no próximo vídeo do canal.